Eu me chamo Gabriel Jefferson e essa é a peça de Mecânica dos Sólidos. A minha equipe está aqui para explicar como escolhemos a nossa ponte, que a propósito é o Oren, e quais parâmetros usamos para determinar que ela era a melhor. Basicamente, de início, a nossa ideia era escolher a ponte que tivesse maior eficiência, buscando gastar menos e suportar mais. E os cálculos que a gente deveria fazer e que a gente deveria ter competência para entender uma ponte foi o assunto de treliça, que foi dado antes da gente construir essa ponte. Dentro do assunto de treliça, a gente entende por métodos como os métodos nós e o método das seções, que nada mais é que imaginar que cada nó ou cada seção está em equilíbrio, ou seja, que a soma das forças em x e em y são igual a zero. E foi a partir dessa noção que a gente criou a nossa ponte, que a gente foi calculando a nossa ponte. Porém, como a treliça era grande, como a nossa ponte é grande, tem vários membros, o que a gente fez foi usar um aplicativo, um software chamado F2, aplicando uma força de 600 newtons, que estava próximo dos parâmetros escolhidos e esperados pela equipe do projeto Ponte. Sou Laísa Menezes. Vou dar continuidade à explicação. A aplicação das treliças ela deve-se à junção de um sistema de forças no corpo, até que ele atinja a sua condição de equilíbrio. Ao se atingir essa condição, nós iremos calcular as forças e teremos a tração e a compressão. Ao atingir o sinal positivo, teremos a tração, e ao atingir o sinal negativo, teremos a compressão. Vou explicar agora um pouquinho sobre o método das seções. O método ele consiste em dividir a treliça em partes independentes. Assim, não necessariamente teremos que calcular cada nó, e sim analisar a força da seção a qual ele pertence, e poupar tempo. A respeito do seu equilíbrio, se ela cortada corretamente, não afetará nada ao seu equilíbrio, bastando ela sendo substituída, as barras sendo substituídas pelas forças normais sobre elas, garantindo assim a sua estática. Eu vou falar um pouco sobre o memorial de cálculo. Basicamente, depois que a gente fez todos os cálculos dentro do aplicativo do software F2, a gente descobriu em cada membro quanto de força de tração e de compressão cada membro ia sofrer. O que acontece? Assim como escolhemos a Warren que a gente escolheu, a intenção dela era sentir menos compressão e mais tração, visto que o palito que a gente usa ele tem resistência maior à tração do que à compressão. Por exemplo, o nosso palito que a gente teve como parâmetro foi de 115 mm de comprimento, de 2 mm de espessura e de 8,4 mm de largura. O que acontece com ele? Um palito desse resiste à tração de 882,9 newtons. Agora, já a compressão, um palito desse mesmo palito, ele aguenta 48,07 newtons. Agora, lembrando que como foi que a gente fez isso? Depois que a gente fez todos os cálculos no F2, a gente sabia quanto cada membro ia ter que resistir, a gente teve que colocar a quantidade de palitos que seriam necessários para resistir àquela tração ou àquela compressão. Lembrando que a crescente, por exemplo, o aumento de resistência em cada palito aumenta exponencialmente e não é linear. Por exemplo, um palito ele aguenta a compressão 48,07 newtons. Porém, já quando você coloca dois palitos juntos, colados, eles aguentam a compressão de 264,87 newtons. Ou seja, o palito, ele quando colado um com o outro, ele não cresce linearmente, mas sim exponencialmente.
Diante de tudo isso, a opção escolhida foi a ponte Warren, por possuir uma estrutura simples, indicada para vãos menores de 50 a 100 metros. Ela é toda constituída de triângulos equiláteros, que espalham a força e que minimizam as compressões de tração. Ela gasta bem menos e suporta a mesma quantidade de força. Então, ela é a opção mais eficiente e foi a nossa escolha para nosso projeto de estrutura.